Via meu corpo na cama e eu pensava que eu tinha morrido. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Li. Eu resolvi simplesmente ligar a câmera e gravar contando o meu relato, a minha experiência com a ressonância harmônica. Eu já peço a você que deixe seu relato aqui pra contar pra gente como é que foi a sua experiência, como tá sendo. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, convido você a ficar até o final pra conhecer um pouquinho da experiência. Agora, se você já, por acaso, é uma pessoa que já está buscando fazer a ressonância e está pesquisando os depoimentos, eu tenho ótimos relatos para contar aqui e convido você a ficar até o final e assistir. É muito importante esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora. Já tem 3 anos que eu faço a ressonância. Já é a terceira onda. Eu sei que para muita gente pode ser estranho, né? Porque a maioria das pessoas que conhecem a ressonância e assistir as palestras do Hélio Couto é a minha terceira onda. Já é a segunda vez que eu tô revisando todas as palestras do Hélio, mas basicamente tudo começou ali no final de 2020 para 2021. Então vamos lá, gente, sem enrolação. Eu vou tentar ser o mais claro e mais breve possível, mas esse vídeo vai ficar bem longo e provavelmente eu vou ter que fazer parte 2, então se você gostar, já deixa aí um like pra ajudar. Eu vou estar trazendo mais conteúdo aqui pra vocês. E, gente, desculpa a iluminação. Eu não sei se tá dando pra ver direito, se tá dando pra ouvir direito, mas vamos lá. Então, gente, quando eu conheci a ressonância foi uma situação de vida que eu tava passando por processos muito difíceis. Um amigo meu, que já era iniciado, assim, no mundo da espiritualidade, ele já tava no caminho, ele me apresentou, ele me apoiou bastante na época e eu tava sofrendo pela situação e aquela coisa, né, de amigo, a gente quer ajudar a pessoa ali. E aí ele, amiga, escuta PNL pra dormir, vai te fazer sentir melhor, vai te ajudar a acordar mais disposta pra enfrentar as coisas e tal. E, gente, eu sempre fui uma pessoa de... Eu nunca lidei muito bem em ficar sofrendo. Tipo assim, eu não aceito ficar sofrendo. Ok, eu estou passando por uma dificuldade, mas como é que eu saio? Como é que eu saio disso? Como é que eu resolvo isso? Então, sempre que eu tive momentos assim de dificuldade, eu sempre fui muito receptiva em fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes. E eu fiz exatamente isso. Ele me recomendou escutar PNL do Hélio Couto. O que eu fiz? Nossa, quero. Qualquer coisa que seja pra me tirar desse momento difícil, eu quero. Então eu fui lá, pesquisei, achei, mas começou a aparecer automaticamente vídeos do Hélio Couto, das palestras dele. Gente, eu tava numa situação, num sofrimento assim, inimaginável. E eu falei, cara, vou ver o que esse cara tá falando. E eu sempre fui uma pessoa muito mente aberta e curiosa. Então eu vou ver o que ele tá falando. Assim, com 20 minutos, a minha mente tava explodindo, né? Com todas aquelas coisas que ele fala. Comecei a maratonar o Hélio Couto Flix. Comecei a assistir, assim, até pra dormir eu colocava a palestra e ficava ouvindo, até dormir. E depois de 1-2 semanas ali, direto, estudando, gente, tudo fazia muito sentido. Muito sentido. E eu comecei a estudar mesmo. Eu dei uma pausa assim de 3 meses estudando direto para pedir a minha primeira ressonância. Eu sabia que era necessário estudar um pouco mais, só que eu sempre fui maluquinha, então eu sempre fui de me atirar muito assim nas situações. Foram, acho que no máximo umas 15 coisas que eu pedi. Fui bem claro, bem objetivo assim que eu queria. E eu também vou estar contando aqui quais foram as coisas que eu cheguei a pedir na ressonância. O que eu pedi, o que começou a acontecer logo em seguida, como é que foi, como está sendo esse processo nesses 3 anos, e como é que foram os outros, né? Mas vamos lá para a primeira parte. Uma das coisas que eu pedi na ressonância, que para mim até hoje é muito forte, foi equilíbrio dos 7 corpos, equilíbrio mental, espiritual, físico, emocional. E eu comecei a perceber algumas movimentações bem estranhas, né? Começou que eu tinha acabado de sair de um relacionamento, mesmo levando aquela situação, eu superei rápido e comecei a me movimentar, comecei a fazer atividades diferentes, comecei a sair, interagir mais com os meus amigos. A minha vida movimentou, literalmente, foi mais ou menos ali um pouco no início da pandemia, quando tudo aconteceu. E essa época a gente não podia sair muito, então eu usei essa época para estudar. Basicamente eu estudava o tempo inteiro, dentro de casa, fazer minhas coisas, saía para falar livre, para fazer minhas atividades, mas basicamente foi a pandemia inteira estudando e logo nos primeiros 4-5 meses eu tive contato com a casa xamânica, né, através de alguns amigos, e aí eu tive a oportunidade de consagrar a ayahuasca. E ali, até então, eu já tinha tido alguns problemas, né, eu tive crise de pânico, tive crise de ansiedade, despersonalização, desrealização, gente, o mundo assim do sofrimento. Foi uma época extremamente difícil. E eu fui pra ayahuasca. A primeira vez foi uma experiência muito intensa, muito forte, que hoje eu sou muito grata. Mas pra mim foi muito intensa a experiência, né? Assim, logo de cara eu tomei uma quantidade absurda, que tava muito forte. Eu tive catarses muito fortes após esse processo. E aí na semana seguinte eu fui novamente. Ficou um pouco mais difícil, né, gente? Eu cheguei à beira da insanidade.
Na segunda vez que eu fui tomar ayahuasca, correu tudo bem no processo, até que quando terminou, voltando pra casa, eu comecei a entrar na força de novo. Voltou assim tudo. E eu achei que eu ia ficar maluca, eu achei que ia ficar doida, ia perder a sanidade mental. E eu comecei em um processo muito difícil, a ponto de que eu não conseguia dormir. Tudo perdeu sentido, a tal da desrealização e despersonalização, pra quem já ouviu falar. Se tiver algum psiquiatra, psicólogo, provavelmente vai entender do que eu tô falando. Se você já passou por isso ou passa por isso, você vai saber o que é, mas é basicamente, nada faz sentido. Tudo é meio plástico, tudo é meio fake. Você olha pra si e não se reconhece. Onde seus neurotransmissores simplesmente dá pane. Para de ter vontade de fazer as coisas, eu considero que foi uma mini depressão. De fato, eu não sei exatamente o que foi, porque eu nunca cheguei aí em um profissional da saúde. Eu já cheguei uma vez, mas não me aprofundei muito e na época eu me virei sozinha. Eu não tinha condições financeiras de arranjar um tratamento. Eu sou de Brasília, e sabe, né? Brasília é um lugar muito grande. E eu simplesmente falei, eu vou sair disso sozinha, não sei como, mas eu vou sair, perdendo a sanidade. Eu me recuperei bem dos processos que eu tava passando, de ansiedade, crise de pânico. Porém, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a meditar, eu comecei a fazer Krav Maga, comecei a ir em busca do autoconhecimento, o que foi crucial. Eu tive muitos amigos que me ajudaram na época, sou muito grata. Um beijo pra vocês. Todas as pessoas que me apoiaram, muito obrigada. E chegou ao fim da pandemia, eu tava numa zona que praticamente se fechando aos poucos. O meu lugar em Brasília tava acabando, meu espaço, eu nasci em Brasília, vivi lá durante 21 anos, mais ou menos. Nunca saí de lá, assim, pra morar em nenhum outro lugar, nenhum outro estado. Eu conheci aqui umas pessoas do Sul, na época eu entrei em redes sociais, comecei a interagir pra poder, né, tirar a cabeça daquela situação. E eu conheci algumas pessoas, e aí eu comecei a ter desejo de vir morar no Sul. Basicamente, eu comecei a falar pra todo mundo. Eu falava, chegava nos lugares, aí conversa vinha, conversa ia. Eu, não, então, eu vou morar no Sul. Algum dia. Vou morar no Sul, eu fiquei basicamente 8, 9 meses. Um ex meu entrou em contato. E, inclusive, o processo que eu tava passando lá no início era por conta desse término. Essa pessoa entrou em contato, aconteceu tudo de forma muito rápida, e às vezes eu conto pras pessoas e a pessoa fala, nossa, mas... É umas coisas assim de louco mesmo. É o que acontece quando você faz a ressonância, coisas começam a acontecer e você começa a associar e as peças começam a se encaixar e você... eu entendi, tá acontecendo. Já tava ficando sem beco em Brasília, eu tava sem pra onde ir praticamente. Brasília tava numa época que estavam saindo da pandemia, ele já tava muito escasso de trabalho, eu também já tava querendo começar a fazer alguma coisa por conta. E comecei eu não vou me fechar, eu comecei a me abrir mesmo e essa pessoa veio, começou a conversar, a gente se conheceu, pra início de conversa a gente se conheceu à distância, foi pela internet, pelas redes sociais. E aí a gente teve um relacionamento à distância, num período curto, na qual a gente acabou se apegando muito, acabou que não deu certo. E aí eu tive todo esse processo, que envolvia muitas outras coisas, não era só o relacionamento em si, eu já tava passando alguns problemas de relacionamento com outra pessoa, que eu tinha terminado recentemente, eu já estava passando processos bem complexos e o término foi a cereja do bolo para as coisas totalmente desmoronar na minha vida. E aí, quando tudo começou a acontecer, depois de 9 meses, a pessoa falou, vem pro Sul, eu mando a sua passagem, você vem pra cá, traz a sua família. E eu falei, uau, assim, na lata, do nada. Pensei comigo, o que tá acontecendo? Mas ok, deve ser um movimento do universo, eu não vou bloquear. Vou analisar. Pedi 3 dias pra pensar. E eu cheguei à conclusão de que eu vou me jogar, porque eu tenho a perder. A única coisa que eu tenho mais de valiosa nesse momento é a minha vida. A minha família é muito preciosa, é valiosa, mas a minha vida, sem ela, eu não tenho nada. Então, assim, eu tô viva. O que eu posso fazer aqui é viver o agora. Não vou ficar projetando o que vai acontecer. Eu vou viver o agora. E assim eu fiz, gente. Eu tomei a decisão. Eu decidi vir pro Sul. Aconteceu tudo dentro de uma semana. Em uma semana eu viajei, vim pra Santa Catarina. Eu tô aqui atualmente já tem uns 3 anos e 6 meses, talvez, por aí. Mas eu vim pra Santa Catarina, eu cheguei aqui, arrumei trabalho, acabou o relacionamento, não deu certo com a pessoa, o que desencadeou outros processos ainda relacionados a esse pedido da ressonância harmônica que eu pedi há mais de um ano, né, até então. E passei outros processos ainda mais difíceis, assim, terríveis. Eu tive a reviravolta, foi a minha vida. Se eu fosse escrever um livro, ia dar pra falar. Porque aconteceu tanta coisa absurdamente louca. Eu vim pra cá, morei na casa dessa pessoa uns 2 meses com a família dela. E aquela família assim, uau, tipo, eita, né? Tinha várias questões bem difíceis da família e eu acabei sendo jogada junto, né? E aí eu não sabia que a pessoa tinha algumas questões, né? A pessoa ela tinha problemas sérios mentais e ela não me falou, a família não me falou, a mãe não me falou. Eu vim,
de mão banando com algumas coisas que eu tinha. Inicialmente eu ia ficar um mês para poder testar e se as coisas não dessem certo, aí eu voltaria para Brasília. Não rolou, não aconteceu. Eu fiquei aqui. As coisas foram saindo debaixo do tapete, as coisas foram se revelando, foi ficando muito, muito feio, muito assustador. E resumindo, eu fiquei numa situação bem difícil. Coisas graves aconteceram, graves. Eu vou tentar não falar muito aqui para não expor situações desnecessárias, mas considero coisas muito graves, muito sérias. Mas eu consegui passar pela situação, eu consegui sair da situação, eu passei dificuldade financeira, a ponto de precisar ajuda do CRAS, aquela coisa toda que vocês já sabem. E todas essas situações me levaram até onde eu tô hoje. Após eu mudar pra cá, acontecer todo esse trajeto entre uau e esses altos e baixos extremos, eu comecei a intensificar mais ainda, comecei a estudar mais ainda, comecei a fazer várias coisas, aprendi muito com essas situações. E aproveitando para contar sobre o que eu pedi na ressonância, além da questão do equilíbrio mental, do equilíbrio em si, eu tinha pedido algumas coisas a mais, né? E aí depois que toda essa poeira baixou, eu comecei a ter vários acessos e ter várias viradas de chaves, porque literalmente eu comecei a entender todo o processo, por que estava acontecendo tudo aquilo na minha vida, o que aquilo estava tentando me ensinar, o que eu precisava ajustar em mim para as coisas começarem a dar certo. Eu comecei de fato a entender a pontinha assim do iceberg. Durante esse tempo eu tive outros processos, né, que foram ficando cada vez mais fáceis, porque eu já tinha passado as barras bem pesadas, então já estava preparada e já estava tendo mais clareza mental a essa altura, eu já estava conseguindo não reagir toda aquela situação e, ok, vamos se afastar da situação, olhar aquilo de longe para ter uma clareza do que fazer. E como é que aconteceu? Em que aspectos da minha vida que eu vi essa questão do equilíbrio mental e emocional acontecer? Como eu falei pra vocês, eu quase cheguei a cair na beira do colapso, né? E tive contato e acesso a ferramentas, a situações que foram importantes para que eu começasse de fato a olhar de uma forma diferente para as situações. Porque de fato, gente, as coisas tudo é. Então não tem, a gente tem a falsa ilusão de que a gente consegue controlar as coisas da nossa volta. A gente tá o tempo todo querendo controlar. Então você tá na fila de um banco, tá demorando muito, você começa, começa aquela reclamação interna, né? Tipo, tá demorando muito, não sei o quê. Tá no trânsito, começa a ficar puto da vida. Tá em qualquer lugar, qualquer situação que acontece, a gente já perde o equilíbrio, já explode. E esses comportamentos repetitivos que a gente faz que estão cada vez mais ancorando os próximos passos, os próximos resultados que a gente vai ter. Então, a sua mente, ela funciona com tudo que está acontecendo agora, baseado em lembranças que ela construiu através dos seus 5 sentidos. Então, você passou por alguma experiência traumática, por alguma experiência ruim ou boa, sua mente ela vai registrar isso conforme o lugar, as pessoas que estavam, o que estava passando no momento, e ela vai literalmente formar um filminho, uma historinha ali na sua cabeça e usar aquilo como referência nas próximas situações que mostrarem ser parecidas. Então, basicamente, eu tava repetindo o mesmo ciclo de coisas que eu aprendi lá na minha infância, a nível emocional, mental, em todos os aspectos, que estavam fazendo com que a minha vida estivesse sempre em altos e baixos muito fortes. Então, quando eu passei todo esse processo de começar a fazer a ressonância, ter contato com essa ferramenta tão poderosa que é a ayahuasca, eu comecei a ter vários acessos, viradas de chave, comecei a ter estratégias para lidar melhor com as situações. Claro que, desse tempo pra cá, eu posso dizer que a minha vida melhorou em 70%, porque em vista do lugar onde eu vim, do que eu vivo hoje, de tudo que eu vivo hoje, a minha vida ela deu uma reviravolta, literalmente, foi de ponta cabeça pra melhor. E mesmo hoje acontecendo situações que pode ser extremamente desconfortável, a minha forma de lidar é totalmente diferente. Antes eu entrava em um loop, eu me perdia nos próprios pensamentos e ficava retroalimentando aquelas emoções, aquele sentimento de vítima, aquele sentimento de fracasso, de não pertencimento. E não vou dizer pra vocês que então quer dizer que hoje você tá uau. Não é isso, mas é a forma que realmente eu aprendi a lidar com as situações. Os desafios eles vão aumentando conforme a nossa capacidade de lidar com eles. Então, você passou é como se... Eu vou dar um exemplo. Você tá passando uma situação difícil agora na sua vida. De 1 a 10, o quanto é que tá ruim? Tá 8. Mas se você se aprimorar, começar a tomar certas decisões, começar a fazer certas coisas, a tua capacidade mental vai aumentar e você vai conseguir lidar melhor com as situações na qual aquele problema que era absolutamente grande, o problema que era 8, ele passa a ser 0. Você consegue lidar com aquilo, você já aprendeu
como é que lida com aquela situação, então você já tá pronto pra lidar com ela de qualquer forma. E aí o próximo passo, mesmo que seja mais difícil, é um novo caminho, uma nova história, que você tem a oportunidade de aprender com aquela situação, passar pro próximo passo, assim por diante. Eu tô resumindo bastante aqui a experiência, porque se eu fosse contar detalhes, isso aqui ia dar uma maratona. Ia dar temporadas com séries e séries e séries. Várias temporadas com muitas séries, né? Como é o meu primeiro vídeo, eu sou uma pessoa que eu falo demais e eu sou detalhista nas situações. Então, pra não estender muito o vídeo de primeira, eu tô ponderando bastante. Tô fazendo vários cortes na minha história. Eu quero trazer aqui uma visão geral do que aconteceu e aonde eu estou hoje. Então, resumindo. Então, vamos direto ao ponto. Resumindo toda essa situação que aconteceu. Quais foram os aspectos da minha vida que mudaram? Eu tô falando só de um dos pedidos que eu fiz, que é, pra mim, até então, um dos mais relevantes da primeira ressonância. A nível mental, eu percebi uma melhora, uma capacidade de lidar melhor com as situações, de abrir um pouco mão do controle, aquela coisa de... Sabe aquela coisa de que o filósofo disse, eu não vou lembrar quem, mas se tem um problema que eu posso resolver, não tem por que me preocupar, e se eu não posso resolver, aí é que eu não devo me preocupar. Eu comecei a lidar assim com a vida, de forma geral. Então eu arrumava um trabalho, e esse trabalho estava exigindo muito, eu fazia o meu melhor, sem me abaixar demais, ou sem querer passar por cima de ninguém. Se estava me desgastando muito, eu já... vamos... Como pode melhorar? Eu já passava pra... Tinha uma carta na manga, passava para outra estratégia, tentava outra coisa, e assim por diante. E a nível emocional, eu comecei a lidar melhor com as minhas emoções, eu ficava muito presa em loops durante dias, semanas, me sentindo mal. Alguma coisa que não estava ok na minha vida. Eu comecei a mudar a forma que eu olho, eu comecei a mudar a minha visão de mundo. Então, geralmente... Quando eu chegava em algum lugar e tinha pessoas, sei lá, conversando, falando de qualquer coisa. Ah, eu tô sofrendo, não sei o que. Qualquer reclamação, eu já introduzia alguma coisa ali pra cortar aquilo, né? Então, não, tá difícil, né? Mas olha como é que o dia tá lindo, olha que legal, né? Que você tá bem, que você tá saudável, você poderia estar doente no hospital, você tá aqui, tá bem, né? Então, pô, chato, mas vamos esperar um pouquinho, né? Vamos ter um pouco mais de paciência. A nível espiritual, eu percebi uma acessibilidade maior aos locais que eu frequentava, né? Então, há uns 2 anos atrás, eu gostava de frequentar festas, né? Eu gostava de ir pra festa, eu gostava de me divertir, eu gostava de beber eventualmente, e eu comecei a ficar sensível, absurdamente sensível a essas coisas. Então, do nada, eu ia pra festa, chegava lá, não me sentia muito bem, começava a vomitar, qualquer quantidade de bebida já começava a vomitar, ficava mal pra caramba, no outro dia ficava mal. Coisas que... Há uns anos atrás era muito de boa, eu bebia, era aquela coisa, não sentia nada. Comecei a ficar sensível, comecei a ter mais sonhos lúcidos, projeções astrais fortes, contatos com o mundo espiritual muito forte. E a nível familiar, as brigas, né? Na verdade, a minha família melhorou bastante. Porque a minha forma de lidar com as coisas mudaram, né? E eu vou falar pra vocês que uma das áreas da minha vida que mais impactaram foi a questão de área de relacionamentos afetivo. Os meus primeiros processos foram muito difíceis. Quando eu mudei pra cá, eu fiquei esse tempo, esse processo sozinha durante um bom tempo. Depois eu me abri novamente para um novo relacionamento, na qual veio bem diferente das outras vezes, que é uma das coisas que eu percebo também, que todas as vezes que a gente tem uma virada de chave, uma nova percepção, as coisas que estão à nossa volta, elas começam a se apresentar de uma forma diferente. Então, lá no primeiro relacionamento, eu tinha um nível de toxicidade absurda, um nível de segurança, de ciúme absurdo. Aí no segundo relacionamento, coisas que eu fazia no primeiro, eu já não fazia no segundo. E aí e assim por diante, e foi acontecendo isso. E aí já depois de passar esse processo, quando eu cheguei aqui, ficar esse tempo, eu tive um outro relacionamento que foi totalmente diferente, as coisas foram mais alinhadas, eu sou muito grata, é o que eu posso dizer. E foi um período curto, mas sabe aquela situação que você passa na vida que... Aquela situação foi tão importante que mudou tudo a partir daquilo. Foi o que aconteceu. A nível financeiro, foram muitos acontecimentos marcantes. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em alguns locais e foram aprendizados muito importantes também. Me ajudou a entender as crenças que eu tinha, o sistema de crenças que eu carrego e que eu tô constantemente trabalhando para melhorar. E uma dessas questões que mexeram muito foi porque eu sempre quis ter meu próprio negócio. Eu nunca me vi trabalhando no CLT, sei lá, atrás de um escritório por anos e anos. Eu sempre, não, eu quero contribuir com o mundo de alguma forma e receber por isso. E foi uma das coisas que eu pedi também na primeira ressonância. Então, o que aconteceu? Eu tive vários períodos difíceis, dificuldade intensa, até que chegou um momento que eu comecei a
a ter percepções sobre aquelas questões. Eu comecei a mudar os trajetos, a forma de fazer as coisas, eu comecei a ter mais consistência nas coisas que eu estava fazendo ali, porque no início eu era muito fogo de palha, eu começava a fazer as coisas e não levava adiante, então começava um projeto, parava, começava outra coisa, parava. Então eu comecei aquela coisa, você pede informação ali na ressonância e quando aquilo se conecta com você, você inconscientemente começa a buscar coisas que vão te conectar com aquele resultado. Então, eu queria melhorar minha vida financeira, eu queria ter um próprio negócio, eu queria, né, ser um microempreendedor e tal. As coisas foram acontecendo de forma muito rápida depois das catástroves. E isso foi há 3 anos. Eu comecei a ajustar a questão da minha vida financeira de um ano e meio pra cá. Passei muitas catástrofes no sentido financeiro. E agora eu já tô naquela fase de que, ok, entendi. Aqui, eu vou por aqui, não vou por aqui. E as coisas simplesmente vão acontecendo. As pessoas, as oportunidades vão aparecendo, as coisas vão acontecendo. E você vai vendo que a tua forma de perceber e receber as situações faz toda a diferença. Em questão de saúde, essa é forte pra mim. Eu tive catarses muito forte em questão de saúde, porque é aquela coisa, eu pedi equilíbrio dos 7 corpos, né? Então, imagina-se que tudo será remexido e revirado. E sim, eu tive catarses muito fortes, a ponto de ir pro hospital, sentir dores e fazer exames e ficar tomando remédios, e ficar chorando de dor, aquele sofrimento. E eu fiquei passando essas situações por repetição, em questão de saúde, por repetição. Então, eu começava com um probleminha aqui, aí esse probleminha, tipo, começava, depois de um mês aparecia outra coisinha e eu ficava alimentando. Nossa, mas será que eu tô com um problema sério? Será que eu vou morrer? Será que tal coisa? Eu comecei a entrar em processos muito fortes. E eu recorria a todo tipo de ajuda espiritual, eu ia pra internet, buscava ajuda de profissionais, eu rodei pra caramba, pra até virar a chave de que, ok, a doença ela não existe, a gente cria ela no campo mental e ela simplesmente se materializa, mas a doença em si ela não existe, ela não é real, tem mais a ver com o seu sistema de crença, com o que você aprendeu, coisas que você pegou de outras pessoas, coisas mal resolvidas nos seus campos, que energias começam a ficar bloqueadas, paradas, e daqui a pouco você se vê literalmente calcificado, cheio de problemas, cheio de coisa que não faz o menor sentido. Paralisa a vida completamente. E o mais interessante é que em nenhuma dessas experiências eu tive contato com um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, que é o livro do Joe Vitale, Limite Zero, onde ele conta ali como é que foi a experiência dele junto com o criador do Ho'oponopono, o Dr. Hugh Lee, se eu não me engano. E eu comecei a ouvir esse audiobook, foi que eu comecei a ouvir muito audiobook, né, de uns 3 anos pra cá. Então, esse livro me trouxe várias viradas de chave importantíssimas, principalmente a questão de saúde e a questão do outro. Aquela coisa de que tudo que eu quero que resolva fora, eu tenho que resolver dentro. Tudo que me incomoda fora. São coisas que estão mal resolvidas em mim. E aí, passando por essas catarses em questão de saúde, aí vinha momentos em que eu começava a sentir alguma coisa, começava a sentir dor, mal-estar, começava a passar mal, entrar no processo. Realmente começava a declinar de novo. Aí não existe. Não faz o menor sentido. Aí eu saía do loop, eu quebrava aquele loop. Ai, meu Deus, tô doente, não sei o que, esqueci. Saía do loop, trazia atenção de novo, opa. Eu comecei a fazer isso, virou uma repetição. Toda vez que eu ia entrando, opa, já vi um clique. Eu saía daquilo e começando a fazer isso, depois de ler o livro, depois de me conectar com várias ferramentas, eu comecei a rebater tudo isso. Então, sempre que vinha qualquer coisa de errado, eu não dava atenção. Comecei a cuidar da minha saúde, isso também movimentou, porque eu não cuidava muito bem da minha saúde. Hoje em dia, em vista do que era antes, eu posso dizer que faltam uns 20% para melhorar ainda mais, mas eu já cuido muito da saúde hoje em dia. Então, depois que eu passei por esse período difícil, que durou quase 1 ano, essa questão de saúde, eu saí disso. E aí, detalhe, gente, é muito importante vocês saberem que tudo tá conectado, tudo, absolutamente tudo. Então, a tua saúde, ela tá conectada com a tua questão emocional, mental, tudo, familiar, tudo impacta, tudo vai influenciar. A questão de saúde que eu tava passando já tinha a ver com o processo de autossabotagem em relação à vida financeira. Quando a questão de saúde começou, eu tava prestes a assinar um contrato, a fechar um contrato com uma empresa, eu tava prestes a dar um passo, a ganhar um dinheiro que eu não tava acostumada. Então eu fiz inconscientemente, gente. É muito importante você saber que é um processo inconsciente que acontece, que você só percebe se você estiver ali realmente atento, buscando autoconhecimento, meditando, fazendo alguma prática que traga a sua atenção. Traga a atenção plena para as coisas que você está fazendo no dia a dia. Mas se você estiver no piloto automático, as coisas simplesmente acontecem e se repetem. Até que uma hora você... Opa, tá acontecendo de novo. Você observou, você descolapsa. Lembra? Então, quando findou esse processo, ok, eu entendi, não existe. Comecei a tirar a atenção de tudo isso. Comecei a mudar completamente a minha visão de mundo. Aí a saúde começou a estabilizar. E aí foi aonde eu tive outros caminhos. Aí
Aconteceu a abertura de caminho, aconteceu a abertura de relacionamento, aconteceu tudo. Depois de tudo isso, eu tive um aprendizado muito importante, que foi: as coisas acontecem, tem duas coisas que contribuem para tudo estar acontecendo como está. Seu sistema de crença, a forma que você viveu e percebeu tudo em sua volta, foi ensinado, é responsável por tudo que você vive agora. Por isso é importante você avaliar a sua vida e olhar, tipo, tá do jeito que eu gostaria? Esse é o melhor de mim, é o melhor que eu posso dar, que pode melhorar. É você saber fazer as perguntas, olhar pra sua vida e parar de focar nos problemas. Tudo começa basicamente quando você sentimento de vítima, o sentimento de que a culpa de qualquer coisa que você esteja passando tá depositado em alguém. Quando você culpa qualquer coisa fora, você tá tirando a sua autorresponsabilidade de lidar com aquelas situações. Então, você fala pra sua mente consciente de que tudo que você tá passando é culpa de alguém, de algo, de alguma situação. E aquele sentimento que conversa com essa teia cósmica, com tudo isso que tá acontecendo silenciosamente, que a gente não vê, mas está acontecendo a todo momento. E essa energia, ela começa a trabalhar para corresponder a esse seu sentimento. Então, seu sentimento é de tristeza, sentimento é de falta, de escassez, de doença, de pobreza, de abandono. Ele não vai entender que você não quer aquilo, você tá sentindo isso. É isso que está se conectando com as coisas que você não quer. É o sentimento de rejeição, de não querer aquilo, é o que está fazendo você se aproximar mais dessas situações. Então, sabe aquela coisa de tirar o foco do que tá ruim e começar a olhar o que dá pra fazer, o que dá pra ser feito. Não é o pensamento positivo de, ai, não, eu sou rico, eu sou próspero. É importante as afirmações, eu vou dizer pra vocês que baseado no que eu vivo hoje, eu vou dizer que graças às afirmações eu comecei a ter movimentos e gatilhos, impulso pra fazer coisas. Então, imagina toda a diferença que fez acordar de manhã e ouvir uma reprogramação mental, estudar programação linguística, mentalidade, espiritualidade, tudo isso foi conjuntos. Não é que uma coisa solucionou a minha vida, não, mas uma coisa me conectou a todas as outras, como aconteceu com a ressonância. Para a ressonância chegar até a mim, eu comecei o meu processo espiritual há 7 anos atrás. Então, quando eu tinha 18, mais ou menos, para 19 anos, desde criança eu passo por muitas situações a nível espiritual, assim, nítidas, que eu já estava no processo. Mas eu dizia assim, opa, existe alguma coisa além da matéria. Foi depois dos 19 anos. Comecei a ter experiências espirituais muito intensas que me fizeram questionar tudo que eu tinha aprendido, que eu nasci numa religião cristã, nasci num berço cristão e aquele cristão, assim, bem naquele nível que não existe nada depois da morte. Você morre e vira pó, nesse nível. Então, imagina, comecei a desconstruir tudo isso, passando experiências justamente que iam contra essas crenças. Então, imagina, a primeira experiência que eu tive aos 18 anos foi uma projeção astral 100% lúcida, onde eu via meu corpo na cama e eu pensava que eu tinha morrido. E olha só, né? Eu cresci aprendendo de que não existia alma, não existia espírito, que as pessoas simplesmente morrem e deixam de existir. A região onde eu fui criada ensinava isso. E aí eu me deparando com aquela situação, 1000 questionamentos. Eu sou doida, eu sou esquizofrênica, eu sou maluca, tá acontecendo alguma coisa, é coisa do diabo. E aí isso começou a me movimentar pra ir buscar todas essas respostas. Eu comecei clássico, né, gente? Eu comecei no espiritismo, na Umbanda, fui indo, aí leis herméticas, leis universais, ressonância harmônica, né, finalmente chegamos à física quântica. Acabou todo aquele mistério das coisas insondáveis, né? E aí eu comecei a ter todas essas mudanças, todos esses movimentos. Foram inevitáveis. Chegou um momento na minha vida que eu estava em zonas de conforto extremamente desconfortável, que o universo falou assim, não, você vai se movimentar. Essa experiência é um resumo da primeira ressonância. Depois de 2 anos e meio, eu vim pedir... Não, 2 anos. Acho que foram 2 anos. Eu vim pedir a minha segunda onda. Aí na segunda onda eu pedi 3 coisas. Foram arquétipos. Eu pedi o arquétipo da coruja, o arquétipo da leoa. E na segunda ressonância eu pedi 2 arquétipos. Foi da coruja e a leoa. Eu não pedi mais nada, eu pedi só isso. E aí quando esses arquétipos entraram, aí eu comecei a... Foi nítido. Eu comecei... Até hoje, eu comecei a estudar. Absurdamente. Comecei a estudar. Com isso, né, gente? A gente sempre... É importante lembrar que existem as sombras, né? E as sombras, elas estão presentes quando a gente está em momentos de inconsciência. Então, a sombra... Você está usando aqui um arquétipo. Esse arquétipo, ele tem 2 lados. Tudo é dual. Então, tudo tem os 2 lados. E aí você tá com esse arquétipo aqui na sua energia, no seu campo vibracional. Daí você começa a se movimentar, você começa a exercitar a sua consciência, você começa a fazer movimentos e você tá aqui, experiendo a luz, tudo que é de bom aqui. Da mesma forma que você está em momentos de inconsciência, piloto automático, aí você começa a experienciar a mesma coisa, só que aqui, do lado negativo, as sombras, né? Então, esses 2 arquétipos pra mim me trouxeram resultados muito fortes.
em nível que eu comecei a estudar, eu virei nerd. Chegou uma época da minha vida, principalmente assim que eu perdi a ressonância, eu praticamente fiquei invisível, fiquei assim, ó, inexistente pro mundo. Ninguém via mais, eu ficava só dentro de casa estudando, estudava o tempo todo. Fazia várias práticas e depois me trouxe resultados muito rápidos também, que foi, pra quem não sabe, né, o arquétipo da leoa é um arquétipo que te ajuda a ir atrás do seu sustento, atrás do suprimento da sua família, né, te ajuda a ser analista, calcular, fazer as coisas de uma forma estratégia, ter uma disciplina, ter uma consistência, ter uma rotina bem organizada. E sim, assim que eu coloquei esse arquétipo pra rodar, ele começou a revirar tudo, fui pra vida. Saiu até um pouco do equilíbrio. Eu comecei a trabalhar tanto que cheguei a ficar em pane, né? Quase dei um burnout, acho que é assim que fala. Mas foi 2 arquétipos também muito importantes que trouxeram resultados muito rápidos. Na terceira onda que eu pedi consciências. Foram consciências. Eu acho importante trazer a minha experiência para vocês, porque assim que eu tive contato, né, com o caminho das palestras, comecei a estudar, maratonar os vídeos ali do L. Couto, aquela coisa que você tá fazendo agora, olhando, pesquisando, vendo os depoimentos, eu fiz a mesma coisa. Eu fui atrás, de noite eu ficava assistindo depoimentos, relatos de pessoas que fizeram ressonância e ficava ponderando. Mas, como eu disse, né, doida, varrida, maluca, vou logo, tiver que fazer, eu vou logo, vou me jogar logo, não tem nada a perder mesmo, então vou me jogar. E o que eu posso dizer pra vocês é que se eu tivesse, talvez, esperado um ano, estudado um pouco mais, poderia ter sido diferente, poderia ter sido mais leve, as catarses, mas eu acredito que tudo aconteceu como deveria. Então, se você tá aqui porque você tá buscando essa orientação de fazer ou não a ressonância agora, eu sempre vou indicar que você estude primeiro, que você tenha a experiência de entender um pouco sobre a ferramenta. Mas se você... É uma coisa séria, gente, é uma coisa séria. Eu já vi relatos muito fortes, muito intensos de pessoas que fizeram ressonância e tiveram catarses muito fortes. Mas o que eu posso dizer da minha experiência, a experiência de cada pessoa é única. Então, o que eu posso dizer da minha é que foi chacoalhar o esqueleto, mas estou aqui graças ao bom universo e consegui superar esses obstáculos. E sempre que tem alguma dificuldade, alguma coisa, eu tô me lançando, tô me jogando. E eu já sei que eu tenho capacidade pra solucionar qualquer coisa. Tipo, é uma coisa que se tornou parte de mim. Tenho consciência de ser, tenho consciência de que eu consigo fazer. Então eu sei que independente da situação, mesmo que aconteça situações difíceis, eu dou conta. Todos nós temos capacidade, é como se diz, a gente não leva uma cruz maior do que pode levar. A gente tem a falsa ilusão de que as coisas são um pouco piores do que parecem e realmente, no final das contas, é a sua forma da gente olhar para aquilo. A gente se identifica muito com o que a gente vê, cheira, toca, ouve. E são essas limitações que impedem que a gente veja as oportunidades, que a gente veja os aprendizados. Então, o que eu posso dizer para você aqui que tá buscando fazer a ressonância, buscando uma orientação, é que faça o que o seu coração te diz. Você pode estar doido para fazer a ressonância, mas com medo. Faça. Se você... Eu quero fazer, mas eu tô com medo. Faça. O que eu posso te dizer é que você vai ter que sair da sua zona de conforto. Seja lá o que você estiver fazendo na sua vida nesse momento, se estiver muito cômodo, vai desmoronar. Vai desmoronar. Então, se for trabalho, você pode, sei lá, ser convidado a buscar outras coisas, a rever se é isso mesmo que você gosta de fazer. Se é questão de relacionamento, a mesma coisa. Coisas vão começar a acontecer. E eu poderia dizer que negativos ou positivos, mas o que eu enxergo aqui não tem algo que seja bom ou ruim. Eu acho que tudo é como é e vou dizer que as situações da nossa vida é como se fossem elementos. Tipo, fogo e a água. O ar não são bons e nem ruins. Eles são elementos que você pode utilizar pro bem ou pro mal. Eles são por si só, né? Então, a ressonância, eu acredito que seja a mesma coisa. Sempre vai depender do quanto que a gente está disposto a se entregar no processo, quanto a resistência. Eu vou dizer que, no final das contas, como ele diz, a resistência é o que geralmente atrapalha o processo da gente fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Então, por exemplo, se não houvesse resistência em melhorar em qualquer área da vida, a gente simplesmente daria o próximo passo. Não teria toda essa choração, toda essa lamúria, essa lamentação de que, a vida é difícil, não. Se a gente simplesmente deixar essas coisas, perdi o trabalho, ok, vamos arrumar outra coisa. Tô doente, adoeci, ok, vou ficar bom disso, vou tirar a cabeça disso, vou fazer qualquer outra coisa, vou me divertir, aproveitar, porque eu não sei se eu vou morrer mesmo. Seria muito mais fácil. Se fosse assim, não é. E tá tudo bem, a gente tá aqui pra evoluir, pra aprender mesmo. Mas o meu conselho é, siga seu coração. Se você tá sentindo que, nossa, eu tô aqui e tal, mas eu sinto que eu preciso de mais um tempo, leve seu tempo. Contanto que você continue estudando. Porque muita gente fala assim, não vou fazer. Mas também não estuda, não busca ferramenta. Você já teve contato com algo que pode abrir literalmente as portas da sua vida, mudar tudo e afetar. O mais importante é que não afeta só você, afeta todos que estiverem em sua volta. Eu vou dizer que
Os pedidos que eu fiz na ressonância estão impactando fortemente até hoje todas as pessoas que eu conheci, que passaram pela minha vida. Aí, de forma positiva e negativa, vai depender da visão de cada um. Eu enxergo tudo como possibilidades e movimento. São possibilidades, são movimentos que acontecem, que muitas vezes a gente enxerga como negativo e que se não fosse esse movimento, você não faria o que é preciso, você não estaria onde está. A gente não nasce aqui com um guia, um negócio aqui que, olha, você tem que fazer exatamente isso. Na verdade, a sociedade tenta, né? A gente nasce aqui num berço em que a nossa base familiar diz que as coisas são assim, 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 assim. Você vai pra escola, a mesma coisa. Aqui, assim. Então você já começa a olhar desde criança que tem um padrão a ser seguido, tem um script, tem uma coisa pronta, tem um roteiro pra você. Você nasce aqui, já começa com o choro e dali pra frente é aquela coisa. Você segue, entra na linha. E aí aqueles que começam a querer sair da linha, né, rapidamente, veem coisas e começam a mexer na tentativa de te levar de volta para sua zona de conforto, para sua zona de ignorância. E eu vou falar, e por falar em ignorância, eu vou te dizer que a pior coisa, muitas pessoas consideram uma dádiva, né, ignorância. E assim, como tudo é dual, há de fato coisas positivas e negativas na ignorância. Mas eu vou dizer que, apesar de ter esses dolorosos processos que eu passei durante esse tempo, estar ignorante talvez teria me levado para caminhos ainda piores. Então, ter o choque de realidades que eu não queria naqueles momentos difíceis que eu estava passando, me ajudou a olhar para mim, para questões que eu tinha mal resolvidas e soltar, simplesmente deixar fluir. E então, meu recado é que a ressonância harmônica foi muito importante para mim. Eu ainda estou na terceira onda, eu penso em pedir uma quarta onda, mas é aquela coisa, estudem. Sabe o que vocês estão fazendo. E se você tá... Não, eu tô em busca só de, como ele fala, né? Casa, carrapaça, esquece. O seu caminho, ele vai se desestruturar todinho pelo caminho se você for com a ideia de que você vai fazer a ressonância, porque você quer passar no concurso. Você vai fazer a ressonância porque você quer conquistar uma vaga, uma promoção, qualquer coisa. Você vai se perder. E eu não digo nem que isso é uma coisa ruim. Talvez se perder seja uma das deixas pra você conseguir sair justamente dessa ilusão. Então, por isso que eu falo, não é ruim nem bom. Tipo, se você for com a expectativa X, fazer a ressonância com eu vou ter resultado, não faça isso. É melhor você ir fazer a ressonância desprendido de qualquer resultado. Só vá fazer, continue a estudar, faça o que tem que ser feito, mas solte o controle, o que você pensa que você quer fazer. Tenha os seus objetivos definidos. Então, ok, eu quero alcançar isso aqui. A ressonância é uma ferramenta extremamente poderosa. Mas se você quer ajustar coisas específicas, existem ferramentas que podem te ajudar muito com isso, como o Access Consciousness, né? Como mesa radiônica. Existem várias terapias hoje em dia que vai mexer em pontos específicos que você quer melhorar, aprimorar. A ressonância, ela vai mexer em toda a sua vida, assim, ela vai, até você começar a ter o resultado que você quer, algumas coisas vão acontecer que podem e vão te deixar desconfortável. Eu acho que até hoje eu nunca vi ninguém que fez a ressonância harmônica que falou assim, foi mil maravilhas, não. Processos difíceis, mas de cura profunda e que realmente trouxeram grandes mudanças, grandes resultados. Então, se você veio aqui para poder tirar essa dúvida, o conselho que eu posso dar é esse, baseado na minha experiência. Cada experiência vai ser única, cada vivência vai ser especial, de acordo com aquilo que cada um precisa aprender. Mas dizer assim, se eu recomendo a ressonância, depende. Depende. É que nem a ayahuasca. As pessoas falam assim, então, você tomou ayahuasca e até hoje toma ayahuasca, né? Assim, gente, eu consagro, de vez em quando eu consagro a ayahuasca e a pessoa fala, você recomenda? Não, eu não recomendo nada, eu faço as coisas, eu não recomendo nada pra ninguém, eu faço as coisas. Mas você teve resultado? Não, eu tive resultado, mas esse eu posso falar da minha vida, de acordo com as coisas que eu estudo, as coisas com os meus objetivos. É diferente, às vezes a pessoa tá buscando uma coisa diferente e ela quer usar a mesma ferramenta, às vezes não vai ser tão útil quanto seria se talvez, né, eu vou te falar que a ressonância harmônica, ela vai mexer em todos os aspectos da sua vida de uma forma mais brusca. Agora, se você for utilizar outras ferramentas de terapias holísticas para poder tratar certas coisas da sua vida, talvez seja um pouco mais tranquilo de lidar. Inclusive, depois da ressonância harmônica, eu comecei a ter acesso a ferramentas que, vamos dizer assim, é como se fossem analgésico para as dores, para coisas ali que a ressonância mexe no nosso emocional, na questão mental, em feridas emocionais que ficam abertas, porque a ressonância ela vem e te mostra, te coloca de cara com coisas que você nem imagina. Então, a ressonância, ela vem, tipo, você pediu uma coisa aqui, isso vem. Só que pra isso vir, você tem que olhar isso daqui. E às vezes você não quer olhar pra isso aqui. Não, você não quer. Você não quer tanto olhar pra isso que o teu inconsciente nem deixa você saber que isso existe. E aí, quando você põe a ressonância, isso vem à tona. E aí, quando você olha pra aquilo, olha pra minha situação. Eu cheguei a ver coisas
acessar coisas que estavam totalmente enterradas no meu inconsciente, que quando eu dei de cara com aquilo foi desesperador. Minha casa caiu, o mundo caiu, eu cheguei à beira do colapso. Foi desnecessário? Não, não foi desnecessário, gente, a minha vida hoje é surreal. Em comparação à vida que eu tinha, sei lá, 5 anos atrás. Mas poderia ter sido mais fácil? Poderia ter sido mais fácil. Então, eu não sou do time que vai falar pra você, faça, enfrenta mesmo, mete as caras e faz. Eu não vou falar isso. Também não vou falar, não faz, porque olha, né, é difícil demais, não faça. Não vou dizer pra você não fazer. Eu vou dizer que faça conforme você acha que você não tem controle de nada. A verdade é que você não tem controle. Então, é melhor que, de qualquer forma, o que eu digo aqui, é melhor você lidar com o que tiver de acontecer agora, do que você, sei lá, esperar, não sabe nem se vai ter outras vidas, né? Eu acredito em reencarnação. A gente está numa nova era em que a informação está 100% acessível. Tudo está muito acessível. Hoje em dia você pode aprender, se profissionalizar em qualquer coisa, se especializar em qualquer área através de conteúdos na internet. É claro que você vai ponderar, você não vai sair pegando qualquer coisa na internet. Hoje tem esses dois lados. Da mesma forma que você aprende muito, você também tem muita informação controversa, então é necessária essa clareza mental. Mas tá tudo free, disponível pra gente hoje em dia. A gente não tem desculpa de dizer, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não tem, né? Então, o que eu digo pra vocês aqui, continue em busca de se autoconhecer. Em algum momento vai acontecer de vocês se conectarem em fazer a ressonância ou conectar com qualquer outra ferramenta que exista. Hoje em dia são infinitas. Cada dia que passa vai surgir mais ferramentas, novas formas da gente estar trabalhando questões inconscientes. Então tenha essa atenção com si mesmo. O que você acha que seria melhor nesse momento? Fazer uma ressonância harmônica, procurar outras formas? De qualquer forma, se joga, se lança, porque o pior estado que existe é o estado parado, quando você tá em cima do muro. Quando você tá indo quando você tá fazendo muita cagada, ainda é melhor, né? Porque você comete tantos erros, faz tanta bagunça que em algum momento, é que nem o L fala, né? Os negativos são os que vão evoluir mais rápido ainda. Porque os caras agrega tanta antimatéria que quando os caras também muda, faz uma reviravolta, também ele vai pro extremo, né? Faz muita cagada, mas também quando vai ajudar, o cara sobe no salto. Então, gente, esse é meu relato de hoje. Eu vou te falar que eu tô bem eufórica, porque eu falaria de muitas coisas. Eu falaria de coisas que para algumas pessoas poderia prender bastante tempo e para outras poderia ficar bem entediada. Tem gente que gosta de muitos detalhes, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de contar as coisas detalhadas, trazer emoção, mas eu sei que ficaria um vídeo muito longo, né? E esse é meu primeiro vídeo, eu tô soltando aqui, eu não sei como é que vai ficar, provavelmente vou precisar editar, mas eu sou muito grata por poder compartilhar isso com vocês. E espero principalmente contribuir na vida de vocês com a minha experiência, com os meus relatos. Eu vou estar trazendo outras coisas em breve. Isso aqui foi só pra despertar, só pra dar aquela espreguiçada. Eu quero estar trazendo mais conteúdos aqui pra vocês, falando sobre outras coisas, principalmente no dia a dia. É importante. Eu sou muito daquela aquela pessoa assim, de comunidade, de estar se ajudando. Então aproveita e conta o seu relato aqui também. Deixa nos comentários, eu vou ler, vou responder. Conta pra mim como é que foi a sua experiência, como tá sendo a sua experiência com a ressonância, se você já tem um tempo que faz, você começou agora, você pensa em fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar que eu vou estar respondendo também. Eu sou muito grata, novamente, eu sou muito grata pelas pessoas que compartilharam os seus relatos, né, há 3, 4 anos atrás, quando eu fui fazer a ressonância e eu fui atrás de saber como era o processo. Eu vi vários relatos que, se não fosse por eles, provavelmente eu teria penado um pouco mais na ressonância, né? E graças. Em momentos que eu estava passando de dificuldade, eu lembrava muitas vezes de algum relato que eu tinha visto, que a pessoa conseguiu lidar. E assim, sabe? Então eu usava isso como referência. Então eu sei o quanto que é importante. Fora que a responsabilidade que a gente que faz ressonância harmônica carrega é de compartilhar. Então, eu não sei se vocês lembram, se você já assistiu essa parte que ele fala que se você não passa essa ferramenta adiante, se você não passa esse conhecimento adiante, você agrega antimatéria. É sobre isso. Eu tava já há 3 anos nessa coisa de falo ou não falo, falo ou não falo. Até que, mais ou menos 1 ano atrás, eu virei a chave, né? Porque eu vi ele falando nas palestras. E você tem que falar sobre mecânica quântica, você tem que falar que existe uma ferramenta que faz isso e aquilo. Eu olhava aquilo e falava, gente, como é que eu vou chegar
em qualquer pessoa nesse mundo, e começar a falar. Gente, eu sendo normal, eu estando no meu estado normal, eu já assusto as pessoas, né? As pessoas já ficam assim, oi querida, quem é você? Tipo, o que seu doido tá falando? Eu já não estou normal, agora você imagina falar de ressonância harmônica, física, quântica, mecânica quântica, não dá. Então eu ficava, né, ai, não vou falar nada, tipo, vou esperar o momento certo, até que um dia a chave virou. Da mesma forma que eu estava sendo ajudada através dos depoimentos de pessoas que fizeram ressonância, de pessoas que tiveram seus resultados ali, era a mesma responsabilidade que eu tinha. Tava nítido, tava óbvio, tava na minha frente o tempo todo e eu simplesmente não, eu estava me recusando inconscientemente a olhar pra não ter que lidar com aquilo. Mas tá feito. Eu comecei a fazer o meu dever de casa através desse vídeo aqui. Então, o dever de casa já tá iniciado, né? E então, eu espero ter ajudado vocês com o meu relato. Um pequeno trechinho das coisas que eu ainda vou estar trazendo aqui. Coisas surreais que vão explodir a mente de vocês. E aí eu peço a força de vocês aí pra apoiar, deixar aí o seu like, deixa o seu comentário, principalmente o seu comentário. Porque não só a pessoa que tá gravando, que tá contando o relato, a experiência, tá ajudando, mas as pessoas que estão ali nos comentários, gente, eu acho que todo mundo olha comentário, né, em vídeo, em qualquer lugar, em qualquer rede social, as pessoas gostam de ver os comentários pra ver o que tem a mais, que pode ser extraído. E as pessoas veem os comentários e muitas vezes se apoiam, se ajudam, se fortalecem, né, a pessoa, nossa, eu fiz, olha, realmente assim, ó, ajuda. Então você vai estar não só ajudando as pessoas que vão estar lendo os comentários, como me ajudando também, contribuindo para que eu possa trazer mais conteúdos assim para vocês, tá? Então, muito obrigada, gente. Um beijo, um grande prazer estar aqui com vocês e espero estar muito mais vezes aqui trazendo relatos importantes que possam ajudar e contribuir para a sua vida. Um beijo e até a próxima.